falando sobre presidência da República, eleições 2026, porque o candidato à presidência do Missão, Renan Santos, publicou um vídeo falando sobre o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, em relação às urnas eletrônicas. Vamos assistir um pouquinho, então, dessa fala de Renan Santos. Fiquei muito surpreso que o meu colega e concorrente Flávio Bolsonaro, colega de eleições, ele tenha feito a mesma reunião que eu fiz com os embaixadores. E, primeira coisa, não falou inglês. Eu estive lá, vamos falar inglês, que é uma língua que os outros conhecem, que o mundo conhece e que mostra que o presidente da República está pronto a dialogar com o mundo. 2, foi novamente ficar falando de urna. Qual a imagem que a gente passa para o mundo? O candidato que ainda está em segundo colocado nas pesquisas, falando que a urna não funciona. O mundo trata o sistema eleitoral brasileiro como um sistema não só funcional, mas democrático, e um sistema que pode servir de inspiração para outros lugares que têm eleições mais lentas. E não é que ele não precise de melhora, ele sempre precisa de melhora, mas o que ele ganha fazendo isso? Será que ele quer tirar a candidatura dele? Será que no fundo ele está se auto-sabotando e imaginando que ele tem outros problemas que podem levá-lo a não ganhar a eleição? Pois é, Flávio Bolsonaro, mais uma vez, e não estou nem falando do caso da tarifa, nos fazendo passar vergonha internacionalmente. Ainda na esteira das críticas, o pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, também criticou Flávio Bolsonaro. E agora a gente vai acompanhar, então, que ele fez essa publicação através das suas redes sociais. O governador, ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse o seguinte: 42 embaixadores numa sala, dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimento, escolheram falar de urna eletrônica. Essa, então, foi a crítica de Ronaldo Caiado, ele que vem se mostrando cada vez crítico, né, mano, sobre as decisões de Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele deu uma animada depois da última pesquisa que saiu. O que você acha, mano, falando de Ronaldo Caiado? Concordo com você. A animação, né, para relembrar a nossa audiência, vem do fato de que a última pesquisa mostrou um crescimento de Ronaldo Caiado no primeiro turno, mas, sobretudo, um aparecimento do ex-governador de Goiás numericamente à frente do presidente Lula no eventual segundo turno, o que, para a estratégia de Ronaldo Caiado, é um acontecimento muito importante. Então, certamente, animou muito a candidatura de Ronaldo Caiado e toda a sua equipe de campanha. Por quê? Porque Ronaldo Caiado tenta atrair o voto do antipetista pragmático, aquele eleitor que, mais do que um entusiasmo por algum candidato, deseja evitar um novo mandato do presidente Lula. E Ronaldo Caiado deseja se posicionar de tal modo a convencer esse eleitor de que ele seria a opção mais competitiva para derrotar Lula no segundo turno. E Caiado até chega a dizer que o eleitor precisa avaliar a competência de candidaturas de direita pela capacidade de evitar o retorno do PT. Então ele diz que quando ele administrou Goiás, a indicação das pesquisas, primeiro foi uma reeleição tranquila a dele e agora ele, ao que tudo indica, vai ter facilidade para eleger o seu sucessor, em contraste com o fato de que Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da República da história do Brasil a perder a reeleição estando com a máquina na mão. Até Dilma Rousseff conseguiu ser reeleita com aquele governo trágico que gerou a maior recessão da história. Mas Jair Bolsonaro, com a caneta na mão, conseguiu a façanha de perder a reeleição, reabilitando o ex-presidente Lula, que no começo do governo Bolsonaro estava no presídio, ao fim estava com a faixa de presidente no peito. Então, na prática, a gente vê uma animação grande da candidatura de Ronaldo Caiado, na esperança de que cresçam atraindo o voto desse eleitor pragmático e que depois esse crescimento exerça uma espécie de efeito gravitacional para atrair o voto das outras candidaturas à direita com o foco e a narrativa de enfrentar e vencer o presidente Lula. E ainda tivemos a fala, né, de Renan Santos ali fazendo também mais uma crítica ao que disse o senador Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Renan Santos, que também aparecia ali como uma possível terceira via, só que eu acho que ele tem uma dificuldade diferente dos outros, mano, e eu gostaria de ouvir a sua opinião,
porque ele fala para uma bolha, né? A bolha das redes sociais, aquele eleitorado mais jovem. Nós tivemos uma pesquisa feita pelo próprio TSE que trouxe que o número de jovens de 16 a 18 anos que não são obrigados a votar, ele diminuiu com o passar do tempo. E esse é o público cativo, né? O público da rede social, que vê ali Renan Santos como uma possível saída. E agora ele precisa sair dessa bolha, assim como o Flávio Bolsonaro precisa sair, presidente Lula também, para poder garantir votos, para poder ir para um segundo turno e, quem sabe, vencer as eleições. Essas críticas de Renan Santos sobre Flávio Bolsonaro podem contribuir para que ele saia dessa bolha? Olha, Marília, podem, porque ele consegue, dessa forma, né, ao criticar Flávio Bolsonaro quando o assunto é Flávio Bolsonaro, criticar Lula quando o assunto é Lula, ele mostra independência e a tentativa de construção de um novo polo. Mas eu chamo a atenção para o fato de que, na minha leitura, a estratégia de Renan Santos é uma estratégia de construção de longo prazo. Então, o foco nesse público, nessa geração, tem uma escolha estratégica aí, ao meu ver, que é a tentativa de colocar o seu partido, o Missão, fruto, né, de todo o trabalho de engajamento do MBL, que esteve lá atrás na organização dos protestos que levaram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas todo esse esforço, na minha visão, é um esforço de longo prazo para construir um novo campo político, um campo político que não seja bolsonarista nem lulista, mas que seja claramente de direita e que seja liderado e controlado, na medida do possível, pelo Missão, pelo partido que Renan Santos criou, lidera e preside. Então, acredito que a participação de Renan Santos nessa campanha, mais até do que uma eventual vitória eleitoral, que a princípio é improvável, porque ele está num partido que não tem tempo de TV, que não tem a obrigatoriedade legal de estar incluído nos debates na televisão, que não tem uma grande estrutura nem de fundo eleitoral, nem de fundo partidário para financiar a sua própria campanha, não tem uma bancada de deputados e senadores que o apoiem. Isso tudo faz com que uma eventual eleição de Renan Santos nesta campanha seja improvável. Mas a vitória política de Renan se dará não simplesmente se ele vencer a eleição, mas se ele conseguir consolidar o seu partido. Ele está representando aí um projeto de construção partidária. Se ao fim dessa campanha Renan Santos conseguir ter uma missão com uma bancada de deputados, com senadores, com eventualmente algum governador, com deputados estaduais, mas enfim, com musculatura partidária, ele vai conseguir ter sucesso na missão que ele possui, com perdão do trocadilho, dado que o nome do partido também é Missão. Então, eu vejo Renan Santos como um candidato que está apostando no longo prazo, na construção de mudança até cultural, né, por meio do seu partido, mais até do que necessariamente colocando todas as fichas nessa eleição, o que é um cenário bem diferente do de Ronaldo Caiado, até pela idade, porque Ronaldo Caiado já está com idade avançada, está, digamos assim, na última dança da sua carreira política. Ele que tem uma longa trajetória, foi candidato a presidente em 89, foi deputado, foi senador, governador por Goiás, tem uma longa ficha, uma longa trajetória política e deseja encerrar essa carreira com a presidência da República. Então, Ronaldo Caiado, diferentemente de Renan Santos, que está fazendo o jogo do longo prazo, precisa vencer agora ou, na prática, se aposentar da política. Mano, vamos dar uma pausa aqui sobre política para a gente poder fazer uma ligação direta